Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Shiryu Meg aqui com mais um vídeo de tier list. Eu acabei de fazer uma live, pra quem quiser ver, vou deixar aqui no cartãozinho, com minhas últimas gameplay pra fazer aqui essa tier list de fato, beleza? Eu acho que todo mundo já conhece a minha lógica por trás de criar tier list, mas se você não tá ligado, veja a primeira tier list que eu fiz, ou a última também, vou deixar aqui no cartãozinho para você ver. Mas resumindo, como de praxe, aqui na tier list eu considero os pontos fortes e os pontos fracos do mecha de maneira individual, tanto dano, mobilidade, resistência, sustain que o mecha tem, mobilidade, enfim. Eu analiso tudo isso de maneira individual, assim, cada mecha, para ver como cada um se sai. E tem muita gente que sempre me pergunta, ah, Shiryu, que mecha você recomenda eu comprar e tal? Cara, eu só ver a tier list, tá ligado? Eu obviamente vou recomendar para você comprar os mechas que estão no S ou no A+, tá ligado? Do B para baixo são situações mais específicas, mechas que são mais específicos em determinadas situações ou para determinados tipos de gameplay que você quer exercer. Beleza? Dito isso, vamos começar. Vocês devem estar estranhando que aqui na tier list não tá o Skyfire. O Skyfire eu vou deixar por último. Para ele, deixei aqui um textão separado. Show? Então assim, vou começar falando do Dead Null, beleza? Que tá no S-. Ele tá na mesma posição da tier list anterior, mas cara, eu quero falar dele. Ele foi muito nerfado recentemente. Ele foi um pouquinho bufado, mas ele foi muito nerfado. Tanto na mobilidade dele, na arma secundária dele, que serve tanto para brustar o inimigo, quanto para mobilidade. Então ele, acho que é o único mecha hoje em dia que tem tempo de recarga dentro de uma habilidade que tem tempo de recarga. Basicamente, a arma secundária dele agora tem 2 tempos de recarga, tá ligado? Então a gente usa a arma secundária e depois tem um tempo ali de 3 segundos para você conseguir usar a arma secundária de novo, sabe? É tipo se o Arthur tivesse tempo de recarga para usar a arma secundária dele. Você usou a primeira vez a arma secundária e quando você quer ativar de novo, tem outro tempo de recarga, tá ligado? Death Null hoje em dia tá assim, e isso tá muito ruim pra mobilidade dele em si, tanto pra brustar um inimigo. E é por isso que ele tá aqui na S-, mas, cara, sinceramente, essa S- vai sumir, porque o Death Null agora foi pra A+, ele desceu pra A+. E muito possível, ele sinceramente está na corda bamba para continuar caindo. Possivelmente, se ele tomar algum nerf na mobilidade dele ou alguma coisa assim, ele vai cair para A. Eu tô pensando aqui se deixo ele real no A definitivamente, mas vou deixar ele no S+ por enquanto. Mas eu tenho certeza que na próxima atualização ele vai cair para A. Tá ligado? Pra mim é certo aqui na minha cabeça que ele vai acabar caindo pra A ou vai cair mais. Mas por enquanto, mais com uma questão ali, sinceramente, de misericórdia, ele vai permanecer na tier... Deixa eu botar aqui a câmera aqui. Na tier A+, beleza? O outro mecha aqui é o Flamengo. O Flamengo ele foi muito bufado recentemente, ele sofreu buff, sofreu nerf, sofreu mais buff. Então assim, de uma forma geral, tá muito mais fácil de encaixar o dano com o Flamengo, sabe? Então é por isso que ele subiu pra A. Eu nunca achei que eu ia ver o Flamengo na A, mas ele subiu pra A. E não foi nem a arma primária dele que melhorou, foi basicamente só o dash dele que melhorou e um pouquinho da arma secundária, que já fez toda a diferença no mecha, tá conseguindo muita facilidade de encaixar o dano, e isso é muito bom pra ele, que é um mecha que quer explodir o cara de porrada e se pá, meteu o pé tranquilo. Isso, ó, top. O Boltus, que tava no A, desceu, né, pro B. É um mecha que sofre buff, sofre nerf, sofre buff, sofre nerf, tá sempre ali na corda bamba. Então decidi descer ele de novo, de vez, que é um mecha também que cada vez que passa tá perdendo cada vez mais espaço, suave. E é um mecha que, assim como o Death Null tá na corda bamba para cair pro A, o Boltus, de novo, tá na corda bamba para cair pro C. E agora, né,
Ah, tava esquecendo aqui. Eu tava esquecendo da Alborada. A Alborada, ela tava no A+, acho que caiu pro B. Aí do B subiu pro A. Se eu não me engano, ela tava no A+. Eu posso estar falando merda. Me corrija aqui nos comentários. A Alborada, cara, eu desci ela pro B meio que injustamente. Por quê? Porque ela tá com a descrição errada. Quando a gente joga com ela de fato, a descrição dela, ela tá muito... Aliás, jogando com ela a gente percebe que ela tá muito mais forte do que na descrição dela. A descrição dela tá bugada. Acho que eu já falei isso outras vezes, mas eu vou repetir. A gente usando a build certa, a Alborada, né, que a gente dá mais shield pra ela mesma e dá shield pros aliados, é o segundo módulo defensivo dela, que dá mais 20%, ela dá mais 20% de shield pra ela mesma. Na real, ela tá dando 40% de shield pra ela mesma. Então ela tá conseguindo tancar bastante. E você fazendo a build ali certa de módulos e de techs, você consegue continuar tancando bastante e continuar causando muito dano. Então é um mecha que ainda tá muito forte. A gente investindo ali em Fire Rate, Reload Rate, diminuir CD para as habilidades dela. É um mecha que tá muito forte ainda. Beleza? E eu tenho certeza que ela vai subir. Eu acho que ela ainda vai subir mais. Eu acho que tentaram dar uma quebrada ali nas pernas dela, mas é um mecha, ó, aquelas coisas mais pra frente, muito forte. E muito legal de jogar. E por penúltimo, o nosso querido, não tão querido assim, Skyfire, cara. Skyfire, porque é um mecha que, não vou mentir, ele é... Eu gostei muito de jogar com ele. Muito. Pra quem viu as lives sabe. Um mecha que eu gostei muito de jogar, eu achei ele muito divertido. Ele tinha bastante mobilidade, depois desse meio que rework que não dá mais pra fazer drift de tanque, ele perdeu bastante, acho que do potencial dele, mas ainda é um mecha muito legal. Mas, assim, é um mecha, na minha opinião, tier B, sabe? Talvez, não, tier C não, tier C acho que é muito forçação de barra, mas eu acho que ele é muito tier B. Ele é muito bom, porque a gente tendo espaço pra bater, ele vence qualquer mecha, cara, de verdade. Eu sei lá, ou eu devo estar maluco, mas todas as vezes que eu joguei com ele, eu tive muita facilidade de matar o meu inimigo em jogos de X1, naquele modo arena, solo. Eu tava estampando todo mundo, cara. Tipo assim, eu tendo espaço pra bater, esse mecha tendo espaço pra bater e tendo espaço pra se movimentar, é um mecha que basicamente consegue solar todo mundo do jogo. Todo mundo. Porque é um mecha que você consegue controlar muito bem o seu espaço, tá ligado? Tipo, pra onde você vai, como você vai correr, você consegue controlar muito bem sua distância do inimigo. E ao mesmo tempo você tá sempre dando dano. Eu comentei isso num vídeo, não lembro que vídeo. Eu falei que, tipo assim, na descrição dele tá como se fosse Burst Heavy Armor. Mas, na minha opinião sincera, ele tá muito mais pra um mecha de assalto de dano contínuo, tá ligado? Ele tá muito mais pra isso. É um mecha que você consegue entrar e sair muito rápido de lutas, sabe? Tá sempre ali em movimento e tá sempre causando dano. E o mecha que, como eu falei, você consegue controlar muito bem a sua distância do inimigo. Então você... ele não dá muito dano, né? Ele só dá dano mesmo na ultimate dele quando você acerta. Também não é muito fácil de acertar. Mas é um mecha que não causa muito dano, né? Infelizmente. Mas você consegue estar toda hora causando dano e estando-se distância do inimigo, sabe? Então, em situações de X1... ou partidas solos, se não tiver high ground, você basicamente vai controlar o jogo, tá ligado? Porque você consegue digitar muito bem quando você vai lutar, quando você vai lutar. Se o inimigo ficar correndo atrás de você que nem maluco, você vai encaçapar ele de dano, enquanto você recupera shield e dá dano no alvo. Então é um mecha muito forte, Porém ele tem seus problemas. Como eu falei, ele não causa muito dano. Ele agora não causa mais drift de tanque, o que é ruim pra ele, porque isso interfere muito na mobilidade dele. E ele tem muita dificuldade de chegar em high ground. Se você for jogar em algum lugar que tem terreno alto, né, tipo prédio, lugar alto, coisa assim,
você não, simplesmente, basicamente, não vai fazer nada com ele. Você pode até fazer parkour, né? Que dá pra fazer com ele, um parkour ali pra subir um prédio e tal, uma ponte. Mas o Skyfire sofre muito com isso. E é um mecha que, assim, se você bater de frente, embora ele cause mais dano de perto, se você bater de frente, basicamente, com qualquer mecha, você é destruído. Se bater assim de frente direto, não qualquer mecha, sim, eu tô exagerando. Mas se bater de frente com a maioria dos mechas que tem no jogo, você vai ser destruído, tá ligado? Destruído. E ele, a muita curta distância, ele é fraco. O lance dele mesmo é ter distância pra bater e controlar terreno. É um mecha bom, divertido de jogar, mas ele sofre desses problemas e eu acho que ele vai ser bufado. Ele já foi bufado, né, recentemente, mas eu ainda acho que ele vai ser bufado ainda mais, sabe? Talvez ele seja nerfado em uma coisa ali, outra aqui e tal, mas eu acho que ele vai ser mais bufado futuramente. Vai ter algumas coisas dele que vai mudar. Mas no geral, eu acredito que a gameplay dele não vai mudar. Assim como a do Pulsar, eu falei, não, acho que esse mecha tá quebrado, vão mudar a gameplay dele. Tipo assim, eles não mudaram a gameplay do Pulsar. A gameplay do Pulsar é a mesma desde quando ele lançou. Eles quiseram manter a gameplay do Pulsar, mas para manter a gameplay do Pulsar e não deixar ele quebrado, eles tiveram que mexer numa porrada de coisa. A gameplay do Pulsar tá aí. É voar, dar tiro, porra, os caralho. Mas a gameplay dele é a mesma, é a identidade do Pulsar. E acredito que a identidade do Skyfire também seja essa e vai ser mantida, tá ligado? De dar tiro, recuar, se transformar em tanque, dar tiro, aí se destransformar, dar tiro, aí dá dash, aí se transforma em tanque, usa nitro e vai assim pelo mapa tomando distância e dando tiro. Acredito que a gameplay do Skyfire vai ser essa e não vai mudar. Não vai mudar. Pode ter um ajuste ali ou outro de buff e nerf e tal, mas acho que essencialmente ele vai ser assim. Tá? E por último, para fechar aqui com chave de ouro, o Lancelot. O Lancelot que eu tive que inventar uma tier nova para ele, tier E. E você deve estar aí de cabelo em pé. Meu Deus, Shiryu, ele é o meu mecha preferido. Ou ele é bom, já morri para vários Lancelots. Caralho, meu Deus, ele deveria estar na tier B, tier A, algo do gênero. E acho que eu concordo, sabe? Eu acho que se ele não tivesse os problemas que eu vou falar já já, eu deixaria ele no A. Porque é um mecha no A ou na B, tá ligado? Em uma das duas. É um mecha que tem muita mobilidade, tem bastante dano, consegue chegar em high ground com uma certa facilidade, você consegue ajudar o time de diversas maneiras com aquele shield dele, nem usando o shield, sabe? Só usando o dash dele pra bater, estocar os inimigos. É um mecha que tem várias funções dentro do jogo, sabe? Você pode jogar com ele mais tanque, você pode jogar ele como um meio de suporte, você pode tentar jogar com ele um pouco tanque, é um reach and run, mais assassino. É um mecha muito bom mesmo, é um mecha que você consegue ser versátil no meio da luta, sabe? Você pode querer adotar posturas diferentes dentro da luta. O único problema dele é que ele tem sérios problemas pra jogar contra mechas a longa distância, tá ligado? O Neutron Star, por exemplo, é um mecha que é péssimo a longa distância, mas ele consegue encaixar dano com uma certa facilidade, tá ligado? Ele não é muito bom a longa distância, mas ele tem uma certa facilidade ali de acertar um tiro ali e tal, pá. Inclusive, é por causa de todos os buffs que o Neutron Star recebeu recentemente que eu decidi subir ele pra A. Acho que até esqueci de falar, pra A+, na verdade, ele tava no A. E foi pra A+, por causa disso. Por causa que ele é um mecha que dá muito dano, ele tá muito completo, a arma secundária dele sofreu uns fixes que melhoraram muito ele. Tá muito bom, tá muito bom. Tem muito shield, a recuperação de shield dele melhorou, então, sei lá, cara. O Neutron tá muito forte e acho que ele só não tá na S porque ele tem problemas pra chegar no high ground. Mas enfim, o Lancelot, ele é muito bom, ele só tem problema mesmo pra encaixar dano a longa distância, porque o tiro dele espalha muito, tá ligado? Mas assim, você usando mais techs e os módulos dele, você até consegue suprimir um pouco essa dificuldade que ele tem. Você consegue encaixar um dano, mas assim, não é o ideal do mecha. Mas aí você pergunta, Shiryu, então por que você criou uma tier nova pra ele, a tier E, tá ligado? Ele tá abaixo
do Skyfall, cara. Ele tá abaixo do Raven. De novo, o Raven não é ruim, né? Mas sempre bom lembrar. Então por que o Lancelot tá na E? Por quê? Por um simples motivo, cara. Imagina que você tá jogando... Acho que todo mundo aqui já jogou de... Não sei. Sei lá, cara. Vamos supor aqui a Aurora. Imagina que sempre quando a gente for usar o raio laser da Aurora, a arma secundária da Aurora, em vez de você usar o laser pra frente, o laser vai pra trás e ela fica bugada no ar. Tá ligado? Basicamente isso que acontece com o Lancelot. Sempre. Eu achei que eles iam corrigir esse bug. Eu demorei muito pra fazer uma tier list pro Lancelot por causa disso. Porque eu tava na esperança de corrigirem isso, porque o Lancelot lançou com esse bug, depois corrigiram, e até hoje ele tá bugado. Até hoje ele tá bugado. E eu não sei quando vão desbugar. Vou jogar com o Lancelot é horrível, porque é como se a gente fosse jogar uma moeda. A gente vai dar o dash com ele, ou vai dar a trotada dele pra pular em cima do inimigo, tá ligado? Usar o dash correr e usar o dash pra pular, se não correr e usar a lança assim, né? Pra brocar o inimigo. E aí você trava, você não acerta a habilidade, na maioria das vezes, e você fica travado, o mecha fica bugado, fica travado, tá ligado? Numa parede, no chão, fica travado. Então, tipo assim, isso é quase 50% de chance. E é muito aleatório isso, tá ligado? Uma coisa é eu estar jogando com Rave e ter incapacidade de acertar um tiro. Isso é problema do jogador. Mecha, se você não acertar uma flecha, você vai perder muito dano. Ok, show, entendido. Mas isso não é culpa necessariamente do mecha. Isso é culpa do jogador. O jogador errou. Uma coisa é eu errar a lança com ele. Outra coisa é eu errar, ter uma chance aleatória do mecha ficar bugado. Eu fico puto com isso. Eu fico puto. Todas as vezes que aconteceu, eu fiquei extremamente puto. E agora na live, jogando antes de gravar isso, aconteceu de novo. Quando eu tava batendo X1 com o cara. Eu ainda consegui ganhar o X1, mas... Pelo amor de Deus, é horrível. É meio que jogar com ele. Você depende da sorte de não bugar. Tá ligado? Então, tipo assim, é um mecha muito bom, muito divertido de jogar. Gosto muito de jogar com ele. Pra quem viu as lives sabe o quanto eu gostei de jogar com esse mecha. O mecha tem uma identidade muito legal, mas... Você vai jogar com o mecha dependendo da sorte. Sempre quando você usa uma habilidade, sei lá, tem 40% do seu mecha ficar travado. Mano, você ficar parado no meio do TDM é morte. Você ficar parado no meio do Battle Royale é morte. Você ficar parado em qualquer situação é morte. Não precisa ter nem inimigo perto. Você vai morrer pro gás, por exemplo. Sabe? E aí? Como que eu deixo isso numa tier alta? Não tem como. Simplesmente é inviável. Talvez quando esse bug for corrigido, se corrigirem, aí ele vai subir. Com certeza ele vai subir. Mas enquanto ele tiver esse bug, ele vai permanecer aqui. Ó. E é isso, galera. Essa aqui é a minha tier list. Deixa eu tirar aqui minha cabeçona. Pra vocês verem de uma maneira mais ampla. Deixa eu tirar o zoom. E é isso, cara. Essa aqui é a minha tier list. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês. Se vocês discordam comigo em alguma coisa. Se vocês subiriam algum mecha. Se vocês desceriam algum mecha. Deixa aí nos comentários pra gente bater um papo suave. Beijos. Se cuidem. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, cara. É muito importante vocês curtirem. Faz tempo que eu não peço pra curtir, mas de verdade. Curta e comente. Porque é uma forma do YouTube entender que vocês estão engajados na ideia do Super Mecha e tal, e até mostrar o vídeo para outras pessoas. Show? Eu notei que faz tempo que eu não peço para ninguém curtir em nada, sabe? E eu percebi que o número de curtidas diminuiu. Não é como se esse canal fosse grande, não, mas enfim, acho que só o fato de eu pedir, parece que vocês lembram. Ou não, não sei. Mas é isso, beijos, se cuidem. Até o próximo vídeo. Até mais.